aí, galera? Oi lá, vocês sabem o que? Quando esse quarto aqui está presente no YouTube, o que significa, hein? Falem pra mim, eu me chamo FB. Vocês já estão carecas de saber isso. E vocês já estão carecas de saber que esse é o meu quarto. E o que significa que vai começar, diante desse vídeo, parem, antes de começarmos, temos uma presença ilustre aqui. Um mero aviãozinho de papel. E alguma coisa está escrito dentro dele. Vamos ver o que tem. Canal Dupla de 7 está no ar, galera. Tá meio embaçado, né? Mas o negócio não dá pra entender, Dupla de 7. Então, vamos começar os trabalhos nessa brincadeira toda. Lembrando sempre que pra sua mãe lá em casa, ó, como você tiver problemas e tal com a sua mãe, no caso de tiver dificuldade, você é criança, você é adolescente que está nos acompanhando, que a mãe está em cima, vai lá fazer uma coisa, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Como? Aí você chega pra sua mãe, mãe, ó, o FB mandou escrever aqui no papel que eu tô vendo FB no YouTube. Eu tô vendo o canal do Plat 7. Você explica a sua mãe, que é só por 15 minutos. Aí por volta de 13 a 15 minutos e tal, que é a duração dos nossos vídeos. Senão a sua mãe vai pegar você, vai botar você de castigo e não vai deixar você ver mais o canal do Plat 7. Vai falar que eu sou uma má influência pra você. Não faça isso. E até porque, tanto você quanto a sua mãe que está nos vendo, são nossos meros como espectadores. E tanto vocês podem ver os nossos vídeos. Lembrando sempre que, se tiver futebol, tem o quê? Tem gol do FB. E segura o FB que eu quero ver também. E canal Dupla de 7 tem um oferecimento quarto do FB. O lugar que é como? Parecido com a Batcaverna, que nem o próprio FB sabe o que tem nele. E contra a má digestão, assistir canal Dupla de 7 é a solução. Então, galera, com o nosso mero gosto, vocês sabem o que vocês têm que fazer. No YouTube vocês têm que fazer o quê? Hein? Se inscrever lá para saber nossas novidades e ativar o sininho. No Instagram, nos seguir. Senão não vai ter como saber o que a gente está fazendo. Você vai querer o quê? Que eu faça mágica para adivinhar o que vocês querem que a gente mostre para vocês que a gente está sabendo? Vocês têm que seguir a gente, não tem jeito. E no Facebook nos acompanhar. Senão vocês não vão conhecer o nosso trabalho todo. Tá achando o quê? Que é só o meu quarto aqui e tal? Meu quarto é limpinho, tá, galera? Lembrando sempre que todas as vezes que eu vou gravar, o quarto está limpinho. E que você na sua casa limpe o seu quarto também. Pare de palhaçada. Você tem que limpar o seu quarto. Lembrando sempre em relação a isso. Então, a vinheta do dia é você mesmo que faz em casa. Esse é o único canal aqui do YouTube, duvido, algum outro canal que o próprio como telespectador faz a vinheta em casa. Não tem. Felipe Neto, Lucas Neto, Peter, esse maluco todo aí não tem. Os caras vêm tudo maquinado, todo cheio de cuticute, tudo cheio de cãozinho. Aqui não, meu irmão. Aqui é interação com o público. Você faz a vinheta em casa e você bota lá, ó. Eu tô vendo o FB no canal do Plat 7. Como? Crie a sua vinheta e nos mande em nossas redes sociais, beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar o trabalho, que hoje tem coisa boa para eu falar para vocês. Vocês vão gostar do que eu vou falar hoje. Hoje aqui eu vou meio que criar polêmica. Então, primeiro, um jogo que vamos começar falando de um jogo que eu quero muito jogar. Vai sair dia 13 de maio desse ano, óbvio. Graças a Deus que é desse ano. Não é ano que vem, senão eu tenho que esperar mais um ano para jogar o jogo. Chamado The Last of Us Part 2. Parte 2. Graças a Deus que esse jogo sai esse ano, que a Naughty Dog nos fez o favor de não estender por mais um ano a produção do jogo. Senão nós, amados como doidos para jogar o jogo, iríamos ter que esperar. A jogabilidade, galera, assim, você já deve ter visto por aí tal, muita coisa em relação à jogabilidade. Ela deu um upgrade em relação ao primeiro jogo. Onde que como? A personagem principal, a Ellie, que vocês vão jogar com a Ellie agora, não é com o pai dela, ela está muito bem desenvolvida e muito bem explorada em relação a todas as possibilidades que ela pode estar fazendo. O jogo em si, galera, passa-se 5 anos após o primeiro jogo.
No caso, todos os fatos vão acontecer diante da cidade de Jackson, no Wyoming. Wyoming é o nome da cidade lá, Wyoming. Se eu falar errado, vocês me corrigem, não tem problema não. Nos Estados Unidos. Aonde que, depois de todos os acontecimentos do primeiro jogo, a Ellie está vivendo juntamente com o seu pai. Só que a possibilidade ainda das pessoas infectadas ainda causa um certo perigo em torno de toda a cidade. E que, no caso, devido a um acontecimento diante da situação dessas pessoas infectadas, dá ruim, galera. Dá ruim, começa tudo de novo, as tretas todas vão voltar. E aonde que aí você, com a Ellie, vai ter que desenvolver toda a trama do jogo. Essa é só um resuminho básico do jogo, até para comprar, criar uma expectativa em você aí em casa, que está acompanhando o nosso canal e também vai jogar o jogo. Joguem, o jogo é muito bom. Quem não jogou a primeira versão ainda, jogue. É uma das melhores versões em relação ao Play 3. A versão remasterizada do Play 4 está excelente. Eu tenho e recomendo para todos vocês que não jogou, joguem. Continuando, vamos lá, galera. Vamos pro próximo tema. Bom, qual vai ser o próximo tema, FB? Onde que você falou que ia fazer polêmica e tal, isso, aquilo, outro. Galera, vamos falar um pouco do universo Marvel que eu tô sendo cobrado aqui. Antes de entrarmos no assunto do universo Marvel, outras pessoas já estão me cobrando em relação a jogos mobile. Calma, galera. Calma, porque em relação a jogos mobile eu vou fazer o seguinte. Vão ter gameplays específicas dos jogos mobile. Alguns, por enquanto. A gente está organizando tudo melhor para ter mais gameplays e tal, de jogo variado. A ideia é fazer, no caso, um pouco de cada coisa. Um pouco de Free Fire, um pouco de PUBG, um pouco também do Mobile Legends, que tem uma galera muito boa. Dragon Ball Legends, um público muito bom, as pessoas me cobram. O The King of Fighters Mobile também, que é excelente. A gente vai soltando algumas coisas aí semanalmente e tal, pelo menos 1 ou 2 jogos, para também ter o, no caso, mobile. E do gameplay também aqui, nessa televisão aqui que vocês estão vendo. A gente está organizando, eu estou dando um jeito aqui, um reminiscente daqui, um reminiscente ali. Em breve vocês também terão as gameplays aqui de grandes jogos do Play 4 e do Xbox One. Por isso, muita calma, vamos devagar que a gente vai chegar lá para atender a demanda de todos vocês. E continuando, o que você vai falar aí, Onifibio, em relação ao universo Marvel? Bom, a TMNP aqui, né, que é um tema meio complicado, é um tema meio... vai render esse negócio aí. Vamos lá. Não sei se vocês sabem, a maioria já acompanha, vai começar uma nova situação em relação à temporada do universo Marvel. Então, resumindo, não é no filme da Viúva Negra. O filme da Viúva Negra é apenas explicando como ela entrou na SHIELD, quais foram as primeiras missões dela da SHIELD e tal. É uma espécie de resumo, no caso, do início dela como espiã. Só isso. A mulher morreu, gente. Morreu. Não vai ter nada de overpower, não vai ter nada voltando, nada disso. A mulher morreu. Então não criem expectativas futuras em relação a isso. Aí, não sei se vocês sabem, nosso querido Thanos também morreu, gente. Thanos morreu. Acabou, gente. Acabou, não tem outro Thanos. Não achem que Thanos vai vir com o instinto superior. Não achem que Thanos vai vir como overpower, mega power, ultra power. Acabou, morreu. Levantando essa possibilidade, a nova temporada dos filmes da Marvel começa diante do filme dos Eternos. Me surpreendeu muito essa escolha diretamente aos Eternos como meio que uma espécie de heróis principais no caso dessa temporada. Por quê? Eu leio os Eternos e tal, e eu nunca vi muita coisa nos Eternos para tanta popularidade. Há histórias boas e tais, até personagens interessantes, mas sem um destaque como os grandes personagens da Marvel, estilo Capitão América, Homem de Ferro, o próprio Hulk, Homem-Aranha, que tem uma popularidade muito maior em relação, até mesmo o Wolverine também, que vez sim, vez não, fez parte dos Vingadores. Não nos cinemas. Nos cinemas, não. Nas HQs, sim. Quem lê Vingadores nas HQs sabe muito bem que o Wolverine faz parte dos Vingadores. Aí, já que Thanos morreu, e que muita gente, no caso,
acompanha, no caso, essa situação do universo pelos cinemas e não muito pela HQ, no caso, como nós, leitores. Nós aqui do canal do Plus 7 também temos a missão de explicar às pessoas, no caso até para as pessoas terem noção. O que eu decidi? Pensando aqui com a minha cabeça grande. Vamos falar sobre 1, 2, 3, 4, vamos falar sobre 4 vilões. No caso que eu aqui imaginei, pesquisei muito bem e tal, daqui e dali. Tem mais, gente, tem mais. 4 vilões, no caso, que são mais fortes do que o Thanos e que provavelmente vocês verão nos cinemas. Sim, mas aí vocês vão me perguntar. Tá, FB, beleza. Já que existem vilões mais fortes do que o Thanos. Mas, no caso assim, vai dar pra todos eles aparecerem ao mesmo tempo? Não, gente, pelo amor de Deus, não. É claro que as histórias vão ter os vilões paralelos e que no caso vai se subir a escadinha para chegar num vilão principal. Não, não é isso. Por que eu estou dando essa explicação? Porque como eu falei, muita gente não lê HQ, não tem paciência. Aí no caso é a nossa missão também explicar às pessoas essas possibilidades. O primeiro deles, galera, é o Galácticos. Galácticos sim é muito mais forte do que o Thanos. Conhecido como Devorador de Planetas, Galácticos é uma espécie de entidade assim monstruosa, aonde que meio que uma espécie, como eu posso comparar? Por exemplo, o Galácticos no caso é meio que Darkseid, se eu for levar pro lado da DC, o Darkseid é mais fraco. Não se tem uma situação de onde uma comparação de nível com o Galácticos, mas eu vou num outro momento descobrir. O caso Galácticos, ele tem uma espécie de fetiche em devorar planetas e todos os integrantes. Aonde que nas histórias da HQ, Thanos era uma espécie de funcionário do Galácticos. E assim, galera, na explicação, vai ter Galácticos em relação a esses filmes atuais da Marvel. Não se sabe qual é o momento. Não sei se vai ser exatamente nessa temporada. Talvez seja na próxima. É onde possa entrar os novos Vingadores. Aí, no caso, assim, o difícil vai ser meio que encaixar as peças em relação ao Galáctico, porque ele vai ser o último dos vilões, ele pode ser o mais forte. E vai ter que enquadrar muito bem. Aí vocês vão falar, mas FB, o Galáctico não era, no caso da Fox, com assim, os filmes antigos? Sim. A Marvel foi lá e comprou os direitos da Fox. Então, gente, se comprou, vai ter. Não adianta. Vai ter Galácticos sim em relação a isso. Continuando, a segunda vilã mais forte do que o Thanos é a Fênix Negra. Aí, logo de cara, vocês vão me falar, FB, acabou de ter filme do X-Men, FB, pelo amor de Deus, você tá ficando maluco. Você não acha que no caso a Marvel vai botar a Jean Grey de novo como Fênix Negra? Gente, se há interesse da Marvel botar os X-Men novamente, no caso na grade dela de filmes, vai entrar. Aí vocês vão me perguntar, FB, mas por que a Fênix Negra é mais forte do que o Thanos? Explicação. Quando a Jean Grey morre, ela tem uma áurea dentro dela que faz ela renascer como Fênix Negra. E que aí é que é onde vocês vão ler as HQs, porque no filme não se tem muita explicação em relação ao que eu vou falar agora. Todas as reencarnações, no caso, que tem o sangue da Jean Grey, é meio complicado de falar, até porque quando eu li HQ e soube dessa parada, me deu uma certa confusão. No caso, elas têm esse poder de ser a Fênix Negra. E todo o renascimento. Se tiver a pessoa do sangue da linhagem da Jean Grey, vai ter sempre alguém comendo o renascimento. Mas aí vocês vão perguntar, FB, mas vai nascer sempre Jean Grey? Vai. Sim. E o poder dela é infinito. E ela tem meio que o descontrole em relação ao poder. Tanto que nesse último filme dos X-Men, filme fraquíssimo no meu ponto de vista, se deu lá uma explicação que o poder dela é descontrolado. Tanto que o próprio Xavier não conseguiu controlar o poder dela. Aí vocês viram o bicho que deu. E, futuramente nos filmes da Marvel, quando entrar os X-Men, que possivelmente vai começar nos Novos Mutantes, que é um dos
filmes dessa nova temporada da Marvel, vai ter Jean Grey. Vai ter Jean Grey e pra frente vai ter Fênix Negra de novo. E ela é assim mais forte do que o Thanos. O poder dela é infinito. Somente o Xavier meio que consegue controlar essa situação juntamente com o Magneto. Da onde com os poderes de psicotécnicos deles juntos conseguem meio que controlar. Vencer Jean Grey não tem como, gente. Não tem como. Não é de todas as histórias. No caso de dúvida, assim, em relação à explicação para HQs, leiam Vingadores versus X-Men, que tem um resumo bem claro em relação a essa situação. Bom, já foram 2. Faltam 2 vilões. Por que, galera, eu não vou dar explicação em relação a todos os vilões que são mais fortes do que o Thanos? Porque senão o vídeo vai demorar uns 60 ou 70 minutos. Continuando. No caso, Massacre. Esse é um dos meus favoritos. Esse é um dos meus favoritos. Aí vocês vão me perguntar, FB, tá, mas quem é o Massacre que você tá falando aí? Então, gente, ó, aviso, quem jogou Marvel vs Capcom conhece bem o Massacre. É lá o Awesome Ghost lá, que traduzido é o Massacre. Como apareceu o Massacre, FB? Me explica aí. O Massacre, gente, nada mais é do que a fusão do Professor Xavier com o Magneto após, no caso, o Professor Xavier tirar todo o lado maligno dentro da mente do Magneto. Só que, o que aconteceu? No caso, o Magneto se purificou, se tornou uma pessoa boa, e esse lado maligno, o Professor Xavier não conseguiu expandir e sumir com ele. Acabou trazendo ele para dentro da mente dele mesmo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um conflito entre mentes dentro da própria mente do Professor Xavier. Se isso se acabou com o que? Gerando um monstro gigantesco com um poder descontrolado, que no caso queria matar todo mundo. Se vocês lerem a saga Massacre dos X-Men com a participação especial dos Vingadores, vocês vão ver bem isso que eu estou falando. Então, aí beleza. Aí o que vocês vão querer saber em relação a esse massacre? O poder dele praticamente se equivale até maior do que o da Jean Grey. Por isso que eu falo, Thanos, perto desse pessoal todo, é meio fichinho. FB, quem venceu o Massacre nas HQs? Não vou falar. Não vou falar, porque se eu falar, vou dar spoiler e vocês não vão querer ler as HQs. Parem de palhaçada e leiam. Se no caso você não tiver condições de comprar, em vários sites aí pela internet, tá lá disponível para vocês. Leiam. Porque essa como parte da HQ é excelente. Aí vocês vão perguntar, FB, qual é a possibilidade dele aparecer nos cinemas? Muitas. Por quê? Se no caso, olha só, galera, eu até me confundi em relação. O Massacre é tão pica que até me embolou aqui. Então vamos lá. Se no caso vai ter a entrada dos mutantes em relação a esse universo Marvel, a possibilidade dele aparecer é muito grande. Porque vai ter Professor Xavier, vai ter Magneto. E assim, o leque de vilões não é um leque tão grande, não. Se vocês pararem para prestar atenção, não se tem tantos vilões assim impactantes como é a ideia da Marvel. Tem vilões impactantes para trazer público ao cinema. Não tem muito, não. Mais para frente em outros vídeos eu vou explicar um pouquinho. E o Massacre é um dos vilões impactantes. Tanto que na HQ, para vencer o Massacre, teve com os X-Men junto com os Vingadores. Por isso, assim, o cara não é pouca coisa não, gente. O cara é pica. O quarto, no caso desses vilões que eu estou falando que são mais fortes do que o Thanos, chama-se Beyonder. Pá! Quem lê HQ sabe o quanto o Beyonder é bom. Pica. Não vou falar foda para não ficar muito termo pejorativo. Vamos lá. Quem é Beyonder, FB? Fala aí. Beyonder é um cara que tem um poder telecinético capaz de criar universos, capaz de criar dentro desses universos planetas paralelos que ele pode mesmo criar as próprias pessoas que vivem dentro desses planetas. Aonde que ele tem a possibilidade, no caso de mudar coisas com um simples movimento de mãos, que nem as minhas, não sou o Beyonder, parem de palhaçada, em que ele tem o poder de destruir tudo em volta dele, meio parecido com o Galácticos. A diferença do Beyonder para o Galácticos em si, o poder dele é devorar os planetas. O Beyonder não. O Beyonder ele dá a louca nele e quer destruir tudo. Aí vocês vão me perguntar, FB,
Tem a possibilidade dos Beyonder ir pro cinema? Tem. Por quê? Guerras Secretas, onde que o vilão nas HQs é o Beyonder. Tá, mas quem vence o Beyonder? Vou dar só uma explicaçãozinha, sem um spoiler definitivo para vocês poderem entender. Nosso querido amado Senhor Fantástico cria uma espécie de uma arma em que ela não vence totalmente o Beyonder. Ela meio que faz uma espécie de controle dos poderes do Beyonder na saga Guerras Secretas na HQs, a versão antiga, gente, a versão antiga, a versão nova, afinal é diferente. Aí, galera, eu não vou contar mais, senão vocês vão ficar, não vou contar, só dei só um pouquinho do que acontece na versão antiga da Guerras Infinitas, que o Beyonder é o vilão, pra vocês saberem, tá bom? Por isso que eu tô dando uma explicação resumida em relação a todos esses vilões, pra vocês terem uma noção disso. Beleza. FB, são 20 minutos de vídeo já. Acabou o vídeo? Não! Meros mortais. Não! Hoje o vídeo é especial. Por isso que eu estou estendendo esse vídeo por mais tempo do que o normal. Bom, FB, o que você vai falar agora? Vamos a DC Comics, galera. Vamos a DC Comics, que eu tenho uma noticiazinha interessante para falar para vocês. Então, em outro momento, no caso, na parte antiga do canal, eu já tinha citado a possibilidade de um filme do Injustice. No caso, o Injustiça, os deuses estão acima de nós. Aí seu irmão me fala, FB, já foi negado e tal, os caras não querem fazer isso, pelo amor de Deus, para de palhaçada. Mudaram de ideia, gente, mudaram de ideia. Onde que a popularidade do filme, no caso da HQ, é muito grande, e a popularidade do jogo Injustice é maior ainda. Tanto que vai ter Injustice 3, provavelmente seja lançado no ano que vem. Aí vocês vão me perguntar, tá, FB, mas qual é a probabilidade disso virar filme? Muitas. Por quê? Primeiro, se eles voltam com a Liga da Justiça, no caso da DC Comics, não se vê muitas situações de história para uma popularização grande nos cinemas. Só vão ter duas possibilidades. No caso, a guerra contra o Darkseid e o Injustice. Só que o filme Injustice é para a possibilidade dele vir muito grande, aonde que o vilão em si é o próprio Brainiac. Aí vocês vão perguntar, tá, mas como começa toda essa situação, FB? Simples. Diante de uma situação de crise, de, no caso, opinião, na qual o Batman tem uma visão em relação ao que fazer com os criminosos que atacam a cidade e o Superman tem outra, Batman e Superman entram em conflito da situação toda de controle, no caso, dos vilões da cidade. Na ideia do Batman, eles têm que ser presos. Na ideia do Superman, eles têm que ser mortos. Muitos deles. E o Batman não é... A visão do Batman é contra isso. Para ele, o herói não tem que matar. O herói tem que prender e a justiça tem que, no caso, aí dar a sentença em relação ao que o vilão tem que acontecer com o vilão. O Superman já pensa diferente. Dependendo do que no caso o vilão faça, já tem que morrer. Aí o que acontece? Uma situação muito triste na vida do Superman acontece diante, no caso, desse conflito dele com o Batman. Tem o Coringa no meio aí, galera. O Coringa é o causador de uma das piores situações da vida do Superman. Isso faz o Superman entrar em conflito com o Batman e entrar em conflito com ele mesmo, para onde ele perde o controle das coisas e ele simplesmente quer destruir tudo pela frente. Alguns heróis vão ficar a favor do Superman e alguns heróis vão ficar a favor do Batman. Tá, mas FB, o que aconteceu com o Superman que é tão ruim assim? Vocês vão ter que ler HQ, porque eu não vou dar spoiler disso tudo, senão vai estragar a graça da parada. É triste, galera, é triste, mas assim, o Injustice é uma das melhores sagas HQs da DC Comics. E eu acho muito difícil eles fugirem desse filme. Por quê? No caso, os produtores já têm essa ideia e eu já venho falando há muito tempo. Vai ter o filme sim do Injustice. Vai ter. Galera, quem não jogou o jogo, o primeiro jogo, que é uma história paralela da história real, jogue. É excelente. Até o leque de personagens disponíveis também é muito bom. O segundo jogo é excelente. É um dos melhores jogos de luta que tem no disponível para todos jogarem. Eu tenho as duas versões do segundo jogo. Recomendo para todos também.
Aí vocês vão perguntar, tá, mas FB, a saga Injustice são muitos heróis. Por isso mesmo, porque isso que dá para se fazer uma adaptação em relação à história, para, no caso, no cinema, ter espaço para todo mundo. E tem vilões suficientes dentro da própria história do jogo, para que, se houver adaptação para o cinema, conseguir, no caso, ficar uma coisa legal e todo mundo participar bem. Spoilers? Não. Vocês vão ter que ler, no caso, a saga Injustice nas redes por aí, beleza? Então, galera, hoje eu fiz esse vídeo um pouco mais estendido para dar explicações para vocês em relação a Marvel, em relação a DC Comics, de The Last of Us 2, para vocês ficarem bastante informações aí em relação a essas possibilidades, beleza? Como vocês sabem, tem que se inscrever no YouTube, ativar o sininho para saber nossas novidades, no Facebook tem que nos acompanhar e no Instagram tem que nos seguir. Valeu, galera? É isso aí, galera. Até a próxima.